E aí, tudo bem? Imagina você lendo uma HQ nos anos 80 e 90 com a Viúva Negra. De repente você é transportado para 2021 e está passando o filme Viúva Negra. O filme adapta os quadrinhos de forma respeitosa, os personagens estão bem caracterizados. Você prefere as HQs clássicas com a Viúva ou o filme solo dela? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino e pede para receber todas as notificações. E compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000. Depois eu falo dos personagens do filme como são nas HQs. Em seguida eu comparo a história do filme com as das HQs. E por fim eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Vou mostrar algumas HQs que eu tenho com a Viúva Negra e com o Treinador, vilão do filme. Revista mais antiga que eu tenho com a Natasha Romanoff. Grandes Heróis Marvel 2 de abril de 1983. Vários heróis se reúnem no Natal dos Heróis Marvel. E a Viúva está entre eles. Super Aventuras Marvel 40 de 1985. Natasha e Demolidor juntos na fase clássica de Frank Miller. História republicada em Os Maiores Clássicos do Demolidor 4 da Panini, em 2004. Super Aventuras Marvel 70 de 1988, história do Demolidor com a Viúva, da fase da Innocente. Graphic Marvel 7 de 1991, história solo da Viúva Negra em que ela lida com o seu passado traumático. Demolidor Especial 3, histórias com o Demolidor e Natasha da fase do Danny O'Neill e David Mazzucchelli, republicadas em Demolidor Amor em Vão da Panini em 2021. A saga de Thanos 2 de abril de 92, junto com o Demolidor, a Viúva tem a sua participação na primeira saga de Thanos. Histórias republicadas em A Saga de Thanos 2 da Panini em 2020. X-Men 67 de abril de 1994, história clássica em que a jovem Natasha conhece o Wolverine e o Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. História republicada em Os Maiores Clássicos dos X-Men 1 de 2003 e em Wolverine Antologia de 2017, ambos da Panini. Biblioteca Histórica Marvel Homem de Ferro 2 da Panini de 2010, primeira aparição da Viúva Negra. E Coleção Histórica Marvel Homem-Aranha 8 de 2014, Natasha estreia o seu uniforme novo contra o Cabeça de Teia. Essa história vai ser republicada agora em Homem-Aranha edição definitiva 5 da Panini. E agora algumas coisas que eu tenho com o Treinador. A edição mais antiga que eu tenho com o Treinador é a primeira aparição dele, que aconteceu aqui em Heróis da TV 98 de abril de 1987. Os Vingadores invadem uma clínica que estava mantendo a Vespa como refém e descobrem que na verdade o lugar é uma academia para treinar vilões dirigida pelo Treinador. Nunca leu essa história? Dá uma olhada nesse card aqui. O Incrível Hulk 65 de 1988, Homem-Formiga e Homem-Aranha contra o Treinador. Capitão América 151 de 1991, o Treinador ajuda a treinar o novo Capitão América John Walker. Essa história vai ser republicada em breve em Capitão América, o novo Capitão América da Panini. Homem-Aranha Anual 1 de abril de 1992, Homem-Aranha vs Treinador por Todd McFarlane. História republicada em Os Maiores Clássicos do Homem-Aranha 6 da Panini em 2008 e saiu de novo agora no ônibus do Homem-Aranha por Todd McFarlane. E Marvel 99 3 de abril de 1999, Deadpool encara o Treinador, republicada em Deadpool Clássico 2 da Panini em 2016. Atenção que vão rolar spoilers do filme. Se você ainda não viu Viúva Negra, tá avisado, tá? Vão rolar spoilers. Só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000. O principal vilão do filme, o General Dreykov, não existe nas HQs. Ele é interpretado por Ray Winstone, um ótimo ator, mas é um vilão bem típico de filme de super-herói do começo dos anos 2000, o malvado general soviético. A Marvel já evoluiu muito no desenvolvimento de vilões tridimensionais e possíveis para voltar para um estereótipo desse. Eu já falei sobre a Viúva Negra da Scarlett Johansson e o Thunderbolt Ross de William Hurt no vídeo HQ que eu lia e o filme que eu vi, Capitão América Guerra Civil. Sobre a Natasha Romanoff nesse filme. O filme se passa depois de Capitão América Guerra Civil e cobre o período que vai até a Guerra Infinita. É legal ter uma última aventura da Natasha, embora em algum momento eu tenha pensado que esse filme serviria para mostrar que ela está viva, mas não. Mas a Scarlett, como sempre, está bem no papel.
Sobre o Ross no filme, no trailer parecia que o Ross estava rejuvenescido, eu achei que ia rolar algum novo mistério sobre o passado da Natasha. Mas não, ele só tá ali perseguindo ela pós-guerra civil. Aparece bem pouco, não tem muita relevância na trama. E falei da Valentina Allegra de Fontaine, da Julia Louis-Dreyfus em a HQ que eu li e o filme que eu vi, Falcão, Soldado Invernal. A Valentina aparece na cena pós-créditos, que pra mim é a melhor coisa do filme. A gente vê que ela recrutou também a Yelena, como fez com o agente americano, e fez a cabeça dela para pensar que o responsável pela morte da Natasha foi o Gavião Arqueiro. Ou seja, a Valentina é mesmo um Nick Fury do mal, tá recrutando uma equipe para destruir os Vingadores, ao que parece. Ainda precisamos saber o porquê. Devemos ver os desdobramentos disso na série do Gavião. A Yelena Belova é interpretada por Florence Pugh. A primeira aparição da Yelena foi em Inhuman 5 de 1999. A personagem foi criada por Devin Grayson e J.G. Jones. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Inumanos da Panini de 2019. Nas HQs, Yelena aparece pela primeira vez rapidamente na minissérie dos Inumanos, mas logo em seguida ganha uma minissérie pelo selo Marvel Knights. Ela é mostrada no início como uma assassina fria que se torna uma nova Viúva Negra e bate de frente com a Natasha. Ao contrário da sua predecessora, Yelena não deserta para os Estados Unidos no início, ela é totalmente fiel aos ideais soviéticos. No filme existe todo um passado da Natasha vivendo uma infância falsa como irmã da Yelena nos Estados Unidos. Isso não existe nas HQs. A Yelena é mostrada no filme como uma pessoa bem intencionada, uma sucessora natural para o legado da sua irmã, entre aspas. Gostei do trabalho da Florence Pugh no filme. O Guardião Vermelho é interpretado por David Harbour. Primeira aparição do Guardião foi em Avengers 43 de 1967. O personagem foi criado por Roy Thomas e John Buscema. Essa história está inédita no Brasil. Tomara que saia em breve na coleção clássica Marvel. Nas HQs, Alexei Shostakov surge como a resposta soviética para o Capitão América. Nos quadrinhos, ele é marido da Natasha, não pai adotivo. Sua morte foi forjada e enquanto a Natasha desertou para os Estados Unidos, o Alexei foi treinado secretamente para ser o Guardião Vermelho. Natasha e os Vingadores o encontram, o enfrentam e ele morre uma edição após a sua primeira aparição. Depois surgem outras versões do Guardião Vermelho no universo Marvel, inclusive uma versão feminina que se une aos Defensores. No filme, o Alexei é um espião leal a Dreykov, que fica 3 anos morando nos Estados Unidos se passando por um chefe de família comum, pai de Natasha e Helena. Ele recebe um soro de super soldado e se torna o Guardião Vermelho, mas o projeto não decola e ele é enviado para uma prisão na Rússia, até ser libertado pelas 2 viúvas negras. Eu gostei bastante do Harbour no filme, para mim foi o grande destaque. Ele é retratado como uma visão estereotipada de um russo por parte de um americano. É uma visão tosca e fora de forma de um Capitão América que vive contando para os outros as brigas que teve com o herói, quando na verdade nunca o conheceu. Rick Mason, personagem conhecido como o Agente nos quadrinhos, é interpretado por O.T. Fagbenle. Primeira aparição do Rick Mason foi em Marvel Graphic Novel 57, Rick Mason, The Agent, de 1989. O personagem foi criado por James Hudnall e John Ridgway. História inédita no Brasil. Nas HQs, Rick é filho de Phineas Mason, o vilão conhecido como Consertador. O rapaz acaba se tornando um agente secreto que trabalha disfarçado para vários países. No filme, o Mason é um agente que ajuda a Natasha e tem uma quedinha por ela. Muita gente acreditava que ele poderia ser a identidade secreta do treinador. Mas não, pista falsa. Treinador. O treinador é interpretado por Olga Kurilenko. A primeira aparição do treinador foi em Avengers 195 de 1980. O personagem foi criado por David Michelinie e George Paris. Essa história foi publicada no Brasil em Heróis da TV 98 de 1987. Nas HQs, o treinador era um homem misterioso que nasceu com uma capacidade chamada memória fotográfica. Só de olhar, ele consegue reproduzir qualquer movimento, estilo de luta, habilidade com armas diversas, etc. Ele resolve então abrir uma cadeia de academias para treinar capangas e oferecê-los a supervilões. Mais pra frente a gente vê que seu nome real é Anthony Masters.
A essência do personagem foi radicalmente alterada no filme. No primeiro filme dos Vingadores, o Loki menciona como uma das terríveis coisas que a Nath fez no passado a filha de Dreykov. Pois é, o treinador é a filha de Dreykov. No passado, para matar o Dreykov, a Natasha acabou autorizando que a SHIELD explodisse o escritório dele, sabendo que a sua filha estava lá, uma das coisas de que ela se arrepende muito. Pois é, essa filha não morreu, ficou só um pouco deformada e foi transformada em uma espécie de autômato pelo próprio pai. Só segue ordens e não tem a tal memória fotográfica. É colocado um chip na nuca dela com informações da pessoa e aí ela replica suas habilidades. Eu não gostei desse treinador do filme. Eu gostei bastante do visual e de algumas cenas de luta, mas quem ele é e o seu propósito na trama ficou muito forçado. É o típico vilão caricato de filme da Fox. Lembra do Mestre Mental em X-Men 2? Ele era filho do Stryker e foi lobotomizado e transformado num zumbi pelo próprio pai. Eu adoro o filme X-Men 2, mas essa é uma parte forçada dele. Me lembrou outros vilões forçados também, como o Samurai de Prata de Wolverine Imortal e o Deadpool de X-Men Origins Wolverine. E o treinador nos quadrinhos é um dos meus vilões preferidos, tem um baita potencial para ser adaptado no MCU. Foi a minha grande decepção do filme. Mas a gente já aprendeu que no MCU dá pra consertar personagem, né? O Zemo ficou bem mais parecido com a sua versão nos quadrinhos agora, e o Abominável finalmente tá com um visual idêntico ao dos quadrinhos. Quem sabe outra pessoa não assume o manto de treinador no futuro, né? A Melina Vostokov é interpretada por Rachel Weisz. A primeira aparição da Melina foi em Marvel Fanfare 11 de 1983. A personagem foi criada por Ralph Macchio e George Paris. Essa história foi publicada no Brasil em Super Aventuras Marvel 30 de 1984. Nas HQs, a Melina é a vilã chamada Dama de Ferro, uma agente russa inimiga da Natasha. No filme, ela é a mãe de mentira da Nath no período em que passam infiltrados nos Estados Unidos. O fato de ela ter o nome de uma vilã deixou muita gente especulando que ela poderia ser o treinador ou que poderia ser a grande vilã do filme. Mas era só uma pista falsa para enganar fã. Em um momento parece que ela vai trair as viúvas e o Alexei, mas é só um plano dela e da Natasha. A Rachel é uma baita atriz, ficou meio que subaproveitada nesse papel. Um companheiro de prisão do Alexei é chamado de Ursa. Isso é uma referência ao personagem Ursa Maior. O personagem é interpretado por Olivier Richters. A primeira aparição do Ursa Maior foi em Incredible Hulk 258 de 1981. O personagem foi criado por Bill Mantlo e Sal Buscema. Essa história foi republicada no Brasil pela última vez na coleção histórica Marvel O Incrível Hulk 6 da Panini, de 2018. Nas HQs, Mikhail Ursus é um mutante nascido na União Soviética, capaz de se transformar num urso gigante. Ele é recrutado pela super equipe russa, os super soldados soviéticos. No filme é só um cara que vai tirar um braço de ferro com o Alexei e tem o seu pulso quebrado. Ele não se transforma em urso nem nada, só é chamado de Ursa como um aceno para os fãs. Após os eventos de guerra civil, a Viúva Negra continua fugindo das autoridades e decide se refugiar na Noruega. Mas ela é atacada pelo misterioso treinador e percebe que ele está atrás de uns soros que estavam com seu amigo Rick Mason. Isso a leva a reencontrar Yelena, sua irmã postiça e seus pais de mentira, o Guardião Vermelho e Melina. O quarteto se une para eliminar Dreykov, o homem que treinou Natasha e Yelena e que vinha usando esses soros para controlar mentalmente um exército de viúvas negras. Nas HQs, a Natasha surge como uma vilã, uma espiã russa que enfrentava o Homem de Ferro. Depois se alia ao Gavião Arqueiro, que também era vilão na época. Os dois têm um relacionamento amoroso, coisa que não existe no cinema. A dupla acaba se regenerando e se tornando heróis. Natasha tem como pai adotivo Ivan Petrovich, personagem que não foi usado no MCU, mas o Caveira Vermelha cita o nome dele em Guerra Infinita, quando diz Natasha Romanoff, filha de Ivan. Em um momento, Yelena confunde o codinome do Guardião Vermelho e o chama de Dínamo Escarlate. O Dínamo é um personagem russo que em algumas encarnações é um vilão, em outras um herói. Alguns aspectos dele foram usados no personagem de Mickey Rourke em Homem de Ferro 2. Além de a filha de Dreykov, Loki também cita no primeiro Vingadores que algo aconteceu com a viúva em São Paulo, mas isso não é
abordado no filme da Viúva Negra. Quem será que a viúva matou aqui no Brasil? Eu teria umas sugestões para dar para ela. Vemos o treinador no filme replicando as habilidades do Capitão América, Gavião Arqueiro, Pantera Negra e Soldado Invernal. Nos quadrinhos ele já foi mostrado também emulando a forma de lutar do Punho de Ferro, o Homem-Aranha e usando um bastão igual ao do Demolidor, entre outros. Finalmente é revelada qual era a missão em Budapeste: matar Dreykov. Temos um pouco de flashback, mas quase tudo é só mencionado, não mostrado. Clint Barton não aparece nesses flashbacks, só sua voz conversando com a Natasha antes de explodir o escritório de Dreykov. Nos quadrinhos, Natasha e Helena usam pela primeira vez o traje branco que aparece no filme na minissérie Deadly Origin, pós-ano 2000. É um traje de viúva para camuflagem na neve. No filme, Alexei é obcecado pelo Capitão América e tenta provar que é um guerreiro à altura de Steve, embora nunca o tenha conhecido. Nas HQs, Capitão e Guardião Vermelho se enfrentam e o russo, claro, leva uma surra, mas ele acaba tendo uma morte honrada, se sacrificando e se voltando contra o coronel comunista a que havia se aliado. Na fazenda em que Melina vive, aparece uma máscara em uma parede. É uma referência ao seu traje de Dama de Ferro nas HQs. O que é melhor, as HQs clássicas com a Viúva Negra ou o filme Viúva Negra? Depois de mais de um ano, a gente tem aí um novo filme do MCU estreando. E no prêmio Melhores e Piores desse ano aqui do canal, eu elegi Viúva Negra como o filme que eu mais estava aguardando para esse ano. Se você não viu a premiação, tem um card aqui. Pois é, eu gostei do filme, é bem legal, mas eu esperava muito mais. Eu esperava que esse filme tivesse um propósito maior de existir, que no passado da Natasha estivesse a chave para coisas que vão impactar o futuro do MCU. Eu até cheguei a pensar que teríamos um primeiro vislumbre de uma infiltração Skrull nesse filme. Nada disso. O filme tem dois propósitos: dar um filme solo para a principal personagem feminina do MCU, a Natasha, e introduzir a nova viúva do MCU, a Helena. Não assistir esse filme quase não muda nada para poder entender os outros filmes do MCU. Pontos positivos do filme: o Guardião Vermelho é o personagem mais divertido do filme e a nova viúva, a Helena, é um personagem legal também. Pontos negativos: o Treinador, um vilão muito legal nos quadrinhos, um dos meus vilões preferidos, transformado num zumbi sem vontade própria, um típico vilão de filme antigo de super-herói. O Dreykov, também outro vilão estereotipado, e o talento da Rachel Weisz desperdiçado numa personagem que só tá ali para dar uma pista falsa pra gente. Só que mesmo assim, a viúva nos quadrinhos nunca foi bem aproveitada no período clássico. Ela nunca teve um grande protagonismo nas HQs. Então, entre um filme que deixou um pouco a desejar, embora seja legal, e HQs que não dão a devida importância à personagem, por pouco, bem pouco, eu vou ficar com o filme. Não vai embora ainda não, que agora vai rolar um mini review de uma HQ que a gente recebeu da Bonelli, que você, se não conhece, precisa conhecer. Tex Willer. Esse mini review é um oferecimento da Mitos, que mandou pra gente essas edições aqui da HQ Tex Willer. Não confundam com a HQ Tex. Na verdade é o mesmo personagem, mas em Tex Willer a gente vê histórias de quando ele ainda era mais jovem. Tex foi criado em 1948 por Gianluigi Bonelli e Aurelio Gallepini e é um dos personagens mais famosos do Fumetti, os quadrinhos italianos. O Tex é um cowboy do velho oeste americano. No começo retratado como um fora da lei, o personagem foi evoluindo até se tornar um justiceiro, alguém que fazia o bem, mesmo às vezes sendo perseguido pelas autoridades. O Tex se destaca por trazer muita informação sobre a época em que se passa. Os autores fazem boas pesquisas para trazer fatos sobre como era a vida dos cowboys nesse período nos Estados Unidos. O cavalo do Tex se chama Dynamite e seus companheiros de aventura são Kit Carson, seu filho Kit Wheeler e Jack Tigre, entre muitos outros. Mas, como eu falei, a série Tex Willer traz histórias de Tex de antes do nascimento do Kit, quando o cowboy era mais jovem. Eu recebi da Mitos as edições 26 e 27. Uma é a continuação da outra e ainda continuaria na edição 28, então eu não sei o fim da história.
Nela, Tex e Jimmy Jones estão em busca do malfeitor John Coffin, que se alia a militares corruptos para vender armas para os mexicanos. A história é bem amarrada e tem bastante ação. Dá para entender bem porque dizem que a gente não lê Tex só até pôr as mãos em uma aventura dele, porque daí vicia. Tex Wheeler sai mensalmente pela Mitos, dá uma conferida. Até o próximo mini review. Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu mencionei nesse vídeo estão à venda na Amazon. Deixei os links na descrição. Compra pelo meu link que você dá um help aqui pro canal. Toda sexta às 8 horas da noite tem live do Zona de Distorção. Eu, o André e o Moisés ao vivo no canal Nerd Fusão. E essa semana a gente vai entrevistar o Ivan Freitas, um dos idealizadores da CCXP e um dos proprietários da Chiaroscuro. Imperdível, hein? Por hoje é só, nas próximas semanas. Semana que vem vamos ter mais um HQ que eu li e um filme que eu vi, agora sobre a série do Loki. Vamos falar tudo sobre a série do Deus da Trapaça. Depois estreia Formações Rivais Superman, assistindo HQ Quarteto Fantástico parte 2 e em breve mais um HQ que eu li e o filme que eu vi agora do Esquadrão Suicida, novo filme do James Gunn. Até lá!